Fontes do direito administrativo. Bem, se eu já sei o que é o direito administrativo, que ele não tem código, já sei de onde ele surgiu, sei que tem dois sistemas, o inglês e o francês, que começou lá na Revolução Francesa, com o fim do Estado absolutista, início do Estado moderno, né? Então alguém precisava arrumar a casa, arrumar esse funcionamento do Estado, que é a própria administração pública. Então eu preciso saber onde eu busco inspiração, onde eu busco ideias para formular essas normas. E é nesse tópico que a gente estuda aí as fontes do direito administrativo. Fonte no sentido de onde brota mesmo, por exemplo, uma fonte de água, onde você vai beber água. Então é onde o direito administrativo vai beber de inspiração para elaborar as normas. Quando vier a palavra fonte, quando você lê ou ouvir, já remete logo para a fonte d'água mesmo, de beber, de matar a sede. Então, como fontes do direito administrativo, a maioria dos livros, doutrinadores, apostilas, vai trazer para vocês de cara logo 4 fontes, que são elas: a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Porém, eu vou ter aí outros doutrinadores, como Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela traz mais três tópicos: Constituição, atos normativos e princípios gerais do direito. Mas vamos com calma. Lei. A lei, como fonte do direito administrativo, ela tem 2 vertentes. Eu tenho a lei para o administrador, no caso para o gestor, para a administração pública, e tenho a lei para o particular. Então, quando a gente fala em princípio da legalidade, eu estou me referindo aí à necessidade de leis. Para a administração pública, a fonte que se refere à lei, ela vai dizer que o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. Mesmo nas decisões que dependem de escolha, ele tem uma margem. Vocês já ouviram essa palavra, discricionário? Então, o administrador público tem lá o poder discricionário. Lá na frente a gente vai estudar sobre isso. Mas mesmo esse poder discricionário, ele vai ter o limite mínimo e o limite máximo. Por exemplo, ele pode comprar cadeira de qualquer cor, desde que seja cadeira não giratória, com 4 pernas, com assento da determinada altura. Então, vai ter esses limites máximos, esses limites mínimos, tá bom? Quando eu falo ao particular, a gente tem lá o artigo 5º, inciso 2, né, da Constituição Federal, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Traduzindo esse juridiquês todo, o que eu vou ter? Que ao particular, no caso nós, ao particular, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, o que não tiver lá proibido pela lei, eu posso fazer. É claro que quando eu leio, por exemplo, uma norma como o artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, matar alguém, não é porque está escrito lá matar alguém que ele está dizendo que é para matar. O que tem por trás da norma é justamente não mate. Porque se você matar, vai acontecer isso bem aqui. É mais ou menos assim que a gente entende a norma, tá bom? Então, lembrando aí a fonte do direito administrativo, a lei, essas 2 vertentes. A doutrina são os entendimentos daquelas pessoas que estudam o direito como um todo. No caso, a gente está tratando do direito administrativo. Então, quem é que faz a doutrina? Autor de livro. Professores, juízes, às vezes delegados, outras carreiras jurídicas, pessoas que gostam de escrever sobre uma determinada seara do direito. E aí essas pessoas quase sempre publicam livros. Esses livros são o que nós chamamos de doutrina. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Quando eu falo decisões reiteradas dos tribunais, eu vou considerar aí os tribunais superiores. Porque na primeira instância, aí nos estados, nem sempre eu vou ter uma jurisprudência, porque eu não vou ter uma quantidade tão elevada de decisões no mesmo sentido, né? Então, para fazer jurisprudência mesmo, eu vou considerar aí STF, STJ. As súmulas são uma boa representação do que a jurisprudência faz, né? O que a jurisprudência entrega para a gente, né, de resultado de demandas corriqueiras. Costumes. Muitas vezes eu não tenho previsto em lei, nem vedando, nem autorizando. Eu não tenho aí doutrina sobre e nem tenho nenhuma decisão jurisprudencial, mas numa determinada localidade tem um costume que não fere as leis que estão postas, que não é imoral, não é ilegal, não está prejudicando ninguém.
Então aqui eu tenho que os costumes locais, eles podem ser sim fonte do direito administrativo. Aqui em costumes a gente encontra a expressão praxe administrativa. Ou seja, eu faço a licitação sempre assim, nunca deu problema. Quando a gente vai buscar compatibilidade com a lei, não tem nada que cause ali um confronto. Então, aquele costume pode ser utilizado. Lembrando, costumes que não contrariem a lei. Este sim pode se tornar fonte do direito administrativo. Como eu havia falado para vocês, essa autora, essa doutrinadora, Maria Silvia Zanella de Pietro, bastante conhecida aí no direito administrativo, ela traz mais 3 tópicos como fontes do direito. A Constituição, lembrando, a nossa Constituição ela não é uma lei. Lá no direito constitucional vocês vão estudar a pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das normas. Aí vem lá a Constituição, os tratados internacionais, as leis, os atos normativos e assim por diante. Então é muito nítido que a Constituição é o topo da pirâmide e as leis vêm logo abaixo. Por isso que a Maria Silvia colocou a Constituição aqui separada das leis, tá bom? Atos normativos, então eu posso ter aí regulamentos dessas leis. Que atos normativos seriam esses? Instruções normativas, portarias, decretos, também podem ser fonte do direito administrativo. Porque como a gente percebe, a sociedade é muito dinâmica, as coisas mudam muito rápido e nem sempre a lei, com todo aquele seu processo complexo de formação, vai acompanhar a sociedade. Então eu posso ter, por exemplo, um ato normativo. Vou dar um exemplo da minha profissão. Nós temos as leis da carreira, o estatuto, o código de ética, né, lá do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e eles falam lá para o militar alterado, o que fazer com o militar alterado. Só que ele não explica como é que você faz a sindicância, ele não explica como é que você faz a responsabilização desse militar. Aí vem os comandantes e elaboram uma instrução normativa. Então eu tenho aí um ato normativo, que pode ser uma portaria. Princípios gerais do direito são princípios que valem para todo o ordenamento jurídico. Com o andamento dos nossos estudos, a gente vai aprofundando e vão aparecendo outros princípios. Hoje a gente vai trabalhar apenas os princípios do direito administrativo, os mais importantes. Beleza? Na sequência aqui, nós já vimos fontes, nós precisamos entender o conceito de direito administrativo segundo alguns critérios. Esses critérios, eles costumam aparecer nas nossas questões de prova. Então, é importante que a gente olhe. No material de apoio, nós temos a definição de cada um. Mas vamos lá rapidamente, de forma bem sucinta. O critério legalista, ele vai se ocupar apenas com o estudo das normas. Então, eu tenho uma norma que é relacionada ao direito administrativo. E o que é o direito administrativo? É o conjunto de normas sobre o funcionamento da administração pública e o relacionamento dessa administração com a sociedade, com a comunidade. O poder executivo, que seria o quê? O direito administrativo estudando o funcionamento do poder executivo, as ações de governo. Quando a gente fala ações de governo, é ações de governo federal, de governo estadual e de governo municipal, gente. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Então, são as atividades desempenhadas pelas esferas aí dos entes federativos. Critério do serviço público. Aqui a gente vai ter 2 aspectos. O aspecto amplo e o aspecto estrito. No aspecto amplo, eu vou considerar todas as relações jurídicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado. Lembrando, sempre que eu falo em administração, no conceito aí, no sentido, no aspecto do direito público, eu sempre vou ter a supremacia da administração pública sobre o seu administrado. É como se a máquina fosse maior do que o cidadão. A gente já tem essa ideia quando a gente olha para o Estado. Ah, eu não vou entrar na justiça contra o Estado é muito grande, não vai dar nada para mim. Muitas pessoas têm esse pensamento. E isso aí já fica claro, essa distância, esse distanciamento em relação ao tamanho da importância, vamos colocar assim, né? O que não deveria ser verdade. E no critério aí estrito, eu vou considerar apenas as relações de direito público. Nas relações jurídicas, o direito administrativo ele vai estudar essas relações jurídicas do direito da administração pública com as pessoas que com ela têm que interagir. Teleológico ou finalista, os fins públicos, como a administração está trabalhando para atingir
os fins públicos, que é o objetivo da administração. Critério negativo ou residual, muito simples, eu digo até que é o mais simples. Tudo que não for judicial e nem legislativo, produção de leis, é responsabilidade aí do direito administrativo. E por fim, o critério da administração pública, que aí é o conjunto de todas as normas. Então, ele vai definir o direito administrativo como o conjunto de todas as normas e princípios que estruturam e se encarregam da operação desse ente federativo, que no caso tá a administração pública federal, estadual ou municipal. Aí temos ainda a atividade jurídica e social, a distinção, né? Aqui eu falei dos critérios. E como seria essa atividade jurídica e social? A atividade jurídica, ela não é necessariamente judicial. Lembre-se, quando eu falo de justiça, de judicializar alguma coisa, eu estou falando de conflito. Nem tudo que é jurídico é conflituoso. Por exemplo, a gente está falando aqui mó tempão em direito administrativo. Tudo isso que eu estou falando aqui é jurídico, mas não é judicial. Entendem? Tudo isso a gente está resolvendo dentro do poder executivo. Dentro do poder executivo, onde eu tenho a administração pública. Então, eu tenho ali não contenciosa. Atividade de autoridade e atividade de gestão. Sempre que eu falar em atividade de autoridade, eu vou ver aí a supremacia da administração pública sobre o administrado. Quando eu falar de atividades de gestão, eu posso ter tanto essa questão da supremacia, como eu posso ter também a relação da administração com o particular. Quando eu falo dessa relação, só pegar um pincel aqui rapidinho. Quando eu estou falando de relações de direito público, eu vou ter esse esquema aqui, ó. Administração acima do administrado. Vai ser sempre vertical, ou seja, supremacia. Eu estou acima de você, né? Eu, administração pública, mando e você obedece. Aquele velho manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando eu falo nas atividades de gestão aqui, onde eu posso ter a relação da administração com o particular, eu vou ter a administração numa relação horizontal com o particular. Quem é esse particular? Cidadão. Mas quem é esse cidadão? É qualquer cidadão? Não, é o cidadão que tem algo que interessa a administração. Eu dei o exemplo para vocês do aluguel de um prédio. Mas pode ser o aluguel de um carro, de uma máquina, de um equipamento médico, de um serviço. Então, nesse caso, dentro das atividades de gestão, eu posso ter a relação tanto horizontal como vertical. Se eu estou falando de atividades de autoridade, aí sim eu tenho de cima para baixo, tá bom? Uma relação verticalizada. E agora nós vamos passar ao estudo dos princípios da administração pública. Agora sim o estudo fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil de a gente visualizar no nosso cotidiano. Dentro dos princípios da administração pública, nós temos princípios expressos e princípios implícitos. Quando eu falo de princípios eles não estão, como é que eu posso dizer? Você não vai encontrar assim, artigo 1º, princípio da autotutela, artigo 15, princípio da supremacia do interesse público. Não, eles vão estar ou dentro de comandos que podem ser constitucionais, eles podem estar em tratados internacionais, ou pode nem estar em nenhuma legislação, mas sim na doutrina, tá bom? Quando a gente fala dos princípios expressos aqui dentro do direito administrativo, a gente está se referindo ao famoso LIMP, né? Que está previsto lá no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios implícitos, a gente tem uma listinha que a gente vai trabalhar ela a seguir.